Olá, pessoal. Eu me chamo Ana Beatriz, eu sou enfermeira e hoje nós vamos dar início à disciplina de Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano. Vamos lá? Nós vamos iniciar falando um pouco do conceito do que é anatomia e do que é fisiologia. Vamos comentar um pouco a respeito disso. Anatomia é uma palavra de origem grega, né, que significa cortar em partes o corpo, separando sem destruir os elementos que são componentes dele. Se for estudada pela dissecção de peças previamente fixadas, né, por soluções apropriadas. A gente vê isso quando a gente tem a oportunidade de estudar anatomia em peças que são reais, né? No nosso curso a gente tem um laboratório completo, com peças completas, super acessíveis para vocês vão poder tocá-las e a gente vai poder aprender melhor sobre cada uma dessas estruturas. E o conceito de fisiologia é a ciência das funções do corpo, estuda como as partes atuam, como as partes funcionam fisiologicamente. Quando eu digo fisiologicamente, é saudável, é a forma saudável do corpo funcionar, ok? Nos dias atuais, o culto ao corpo e a busca de uma forma perfeita assume a importância cada vez maior. É o que a gente vê todo dia dentro das academias e nos centros de estética, né? Então, a busca por esse corpo perfeito faz com que as pessoas busquem cada dia mais se exercitarem, buscarem a estética, às vezes cirurgias reparadoras, cirurgias estéticas, para terem esse corpo tão desejado. Padrões estéticos passam a nortear as condutas e mudar os hábitos dessas pessoas, criando uma estreita ligação nesses padrões de saúde. Para que possamos entender o corpo humano e seu funcionamento, faz-se necessário partir de um ponto de evidência, que nós vamos ver agora. Então, gostaria que vocês observassem o próprio corpo de vocês, utilizando a imaginação, e que nós vamos traçar agora esses 3 planos que usamos para dividir o corpo humano. São eles: o plano sagital, o plano coronal e o plano transversal. O que traz para a gente o plano sagital? Qual é a descrição desse plano? O plano sagital, ele nos fornece uma porção direita e esquerda do corpo. No próximo slide eu vou mostrar a imagem para ficar bem detalhadozinho para vocês. No plano coronal, é referente à porção anterior, que a gente chama de porção ventral, e a porção posterior, que a gente chama de porção dorsal do nosso corpo. No plano transversal, a gente observa que é a porção cranial, né, que é a porção mais superior, e a porção caudal, que a gente também chama de porção inferior ou distal do corpo. Durante essa disciplina, a gente vai ter muito contato com essa nomenclatura distal e proximal. Vou adiantar logo para vocês que tudo que a gente se refere a distal é o que está mais distante do centro do nosso corpo. E tudo que a gente se refere a proximal é o que está mais próximo do centro do nosso corpo. Nós vamos ver exemplos disso um pouquinho mais na frente. Então tá aí a figura, né, para vocês, o plano sagital, que descreve o plano direito e o plano esquerdo, externo e interno. Vou passar para vocês agora. O plano coronal, que é a porção anterior e a porção posterior, e o plano transversal, né, que é a porção superior, que é cefálico, crânio, e a porção inferior, que é a porção caudal, que é a porção mais distal do corpo. Vamos seguir? Aqui é a anatomia do corpo humano. As células são as menores e mais simples componentes do corpo humano. A maioria delas são tão pequenas que é necessário juntar milhares para cobrir um pequeno centímetro quadrado. Então, as células a gente não consegue ver a olho nu, a gente só consegue ver mesmo no microscópio, por elas terem essa capacidade de serem bem minúsculas. E aí está a estrutura celular. A célula que tem o núcleo, a membrana, que é o que envolve, e dentro dessa membrana, o citoplasma. Dando continuidade, nós vamos ver os componentes químicos da célula.
São bem simples esses componentes, né? De que são formadas essas células? A gente tem células que são formadas por água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, o DNA, cada célula tem seu DNA e tem seu RNA, e o ATP. O ATP diz respeito à energia de cada célula. Vamos dar continuidade. As células elas possuem diversas funções e formas diferentes, e sua disposição resulta em vários tipos de tecidos. Entretanto, se agrupamentos de células podem formar tecidos diferentes, estes, por sua vez, formam distintos órgãos. Estes órgãos interagem para desempenhar determinada função no nosso organismo. Dentro desses órgãos, eles podem desempenhar um sistema. Na verdade, eles desempenham um sistema. A junção dos órgãos, eles desempenham diversos sistemas que compõem o nosso corpo. Nós vamos estudar detalhadamente os principais sistemas do nosso corpo agora. O corpo humano ele é constituído por vários sistemas, cada um deles executando tarefas distintas. Esses sistemas devem ser sintonizados e funcionando de forma integrada e harmônica, para manter a saúde do organismo em perfeita harmonia, em perfeito funcionamento. Então vamos estudar o primeiro sistema, é o sistema esquelético. Os ossos eles constituem estrutura, e sustentação do corpo, do nosso esqueleto, o mais duro de todos os tecidos vivos. Então, o tecido mais duro que a gente tem é os ossos. A gente sabe que são estruturas que são difíceis de quebrar. E esses ossos, eles têm função de quê, Função de sustentação, eles sustentam o nosso corpo, eles também protegem o nosso corpo, protegem as vísceras, como os corações e os pulmões, eles se fixam no tecido muscular e formação de sangue, eles formam as células sanguíneas e o nosso sistema imunológico. Então, classificação dos principais ossos. Os ossos podem ser classificados segundo a sua espessura, comprimento, largura e a posição em que eles se encontram, reconhecendo os ossos axiais, que pertencem ao esqueleto axial, e os apendiculares, que fazem parte do nosso esqueleto apendicular. Tudo isso a gente vai ver detalhadamente na prática, na aula prática. No laboratório a gente tem esses ossos, essas estruturas ósseas, tem também os esqueletos todo completinho para a gente poder ter mais contato com essas estruturas. Inclusive a gente tem um esqueleto em tamanho real no laboratório. Então vamos partir para o osso longo, que é uma estrutura muito importante, a gente vai falar muito sobre ele e vou também cobrar um pouquinho sobre ele nos exercícios. O osso longo apresenta um comprimento maior que a largura e espessura, só o nome dele já diz tudo, Também apresenta duas extremidades, são denominadas epífises, e o corpo do osso longo é denominado diáfise. Eu vou mostrar a foto para vocês. Contendo no interior, então dentro dessa diáfise, a cavidade intitulada medula óssea. Acho que vocês já ouviram muito falar sobre a medula óssea. São exemplos típicos dos ossos longos, do esqueleto apendicular: o fêmur, o húmero, a rádio, a tíbia e a una. São os que a gente mais estuda no nosso curso. Então tá aí a estrutura de um osso longo, como se dá esse osso, Da mesma forma que a gente falou dos epífises, a diáfise com a estruturazinha lá dentro, que é o canal medular. A próxima estrutura é o osso laminar, que é também chamado de impróprio. Ele é plano e apresenta comprimento e largura equivalentes, predominando sobre a espessura. Exemplos desses ossos laminares são os ossos do crânio, como o parietal, occipital. Vocês vão ver detalhadamente, inclusive eu vou mandar para vocês um atlas de anatomia. Vocês podem imprimir, ou vocês podem usar no celular ou no computador, mas vocês vão ter disponibilidade desse atlas para vocês acompanharem bem direitinho todas essas estruturas, viu? Temos também como exemplos a escápula e o osso do quadril. Vou mostrar a foto para vocês. Essa aí é a clavícula, A nossa escápula, que foi o que eu mostrei para vocês. O húmero aqui do lado é um osso longo, viu, gente? Mas aí o que eu quero mostrar nessa imagem mesmo é a escápula, que é um osso laminar. Do jeito que eu disse para vocês, ele aparenta mesmo ser uma lâmina, ele é bem fininho,
mas ele também tem função de proteção. E aqui os ossos laminares, né, do crânio, frontal, parietal, occipital, temporal, vocês vão ver todos bem detalhadamente na prática. Vamos lá para os ossos curtos, que são aqueles que apresentam equivalências de 3 dimensões. O que a gente mais exemplifica são os ossos dos pés e das mãos. Então, aqui os ossos do carpo, né? Então, a gente tem a foto, né? A figura, na verdade, dos ossinhos bem pequenininhos do pé. E eu vou mostrar para vocês mais na frente outra estrutura que diz respeito a ossos curtos. Temos também ossos irregulares, que apresentam morfologia complexa, que não encontra correspondência em formas geométricas conhecidas. O exemplo maior desses ossos irregulares são as vértebras. Elas têm uma estrutura própria, uma estrutura bem diferente das outras estruturas ósseas e são singulares delas, só nelas a gente encontra essas estruturas. Então, por isso a gente dá esse nome de osso irregular. Temos também os ossos sesamoides, que desenvolvem-se na substância, né, de certos tendões ou da cápsula fibrosa, que envolve algumas articulações. O exemplo maior desses ossos sesamoides que eu posso dar para vocês é a patela. A gente também vai falar um pouquinho dela nos exercícios. E eu vou mandar para vocês também um vídeo de o que é, na verdade, um tendão, essa estrutura tendão, para vocês poderem ver. O vídeo é numa pata de porco. A gente sabe que na prática, como a gente não pode utilizar tecidos humanos, a gente faz muita prática em laboratório com tecido de porco, pata de porco e outras estruturas também de porco, que são as estruturas que se assemelham mais à do corpo humano. Então, vou mandar para vocês um vídeo. No vídeo sou eu, num curso, e no decorrer do curso, eu encontro, na dissecção da pata, eu encontro um tendão ainda preservado. Por mais que o porco tenha sido abatido há pouquíssimas horas, né? O tendão tá lá com sua função preservada. Eu vou mandar para vocês. Sistema esquelético, né? Dando continuidade. O corpo humano ele é constituído por 206 ossos, são bastante ossos, né? O esqueleto ele é um conjunto de ossos e cartilagens que se interligam para formar o arcabouço do corpo do animal e desempenham diversas funções, como a gente sabe. Então, aqui é a foto, né, do esqueleto todo. Lá no laboratório a gente tem ele bem grande, a gente tem ele menor, a gente tem ele bem grande, como se fosse o esqueleto de uma pessoa mesmo bem alta, e a gente vai ter contato com essas peças. E falando um pouquinho das cartilagens, né? O tecido cartilaginoso, ou simplesmente cartilagem, ele é um tecido mais elástico e mais flexível, branco e acinzentado. Aderente às superfícies articulares do corpo, também encontrado em outros locais, como a orelha. Aqui, ó, a gente percebe que a nossa orelha ela é bem molinha, bem flexível. Aqui na ponta do nosso nariz também, viu? O tecido ele serve para revestir, proteger e dar forma e sustentação a algumas partes do corpo, mas não menor rigidez. Então, ela também não é fácil de ser quebrada, né? De ser fraturada. Não é porque uma cartilagem tem mais elástico, não é mais fácil de quebrar do que um osso. No tecido cartilaginoso não existem vasos sanguíneos, nem vasos linfáticos. As articulações. A articulação é a junção de dois ossos ou mais ossos distintos. Então, na anatomia do corpo, elas permitem o movimento, né? Então, a gente sabe que aqui, por exemplo, entre um osso e outro, para que a gente faça este movimento aqui, existe a presença de articulações que fazem esse movimento ser possível, né? As extremidades dos ossos são cobertas com cartilagens de tecido maleável, que o osso, né? Mais maleável que o osso, para que se tenha um desempenho adequado, sem atrito dessas articulações. Na sua maioria, existe um líquido lubrificante denominado líquido sinovial. Ele envolve aqui toda a região articulatória, por isso chamada de articulação sinovial. Então, se a gente pegar aqui, a gente consegue até um pouco que sentir que tem um lubrificante, um líquido lubrificante que permite, junto com essa articulação, que a gente tenha esses movimentos bem
que não causem dor, né? São bem confortáveis, na verdade. Os ligamentos são responsáveis pela união dos ossos, limitando-lhes os movimentos de determinadas direções. São constituídos por tecido conjuntivo fibroso e encontram-se fortemente unidos à membrana de revestimento do osso, denominado periósteo. Quando a articulação não possui ligamentos eficientes, a necessidade do apoio muscular sendo este maior responsável pela estabilidade do conjunto. Então, aí vai toda essa responsabilidade, né? Essa carga para o músculo. Os principais movimentos articulares são de flexão, de extensão, abdução, adução e rotação. No sistema muscular, os músculos são estruturas que movem os segmentos do corpo, eles se distribuem por todo o corpo, assim como os ossos, sendo responsáveis por todo e qualquer movimento, intencional ou não, como a gente sabe. O sistema muscular ele tem as seguintes características: elasticidade, contração e distensão. Então, a musculatura estriada esquelética, ela apresenta, sob a observação microscópica, né, faixas alternadas e transversais, claras e escuras. Essa estriação, ela resulta do arranjo regular, né, dos microfilamentos formados pelas proteínas actina e miosina, responsáveis pela contração muscular. A célula muscular estriada também é chamada de fibra muscular, possui inúmeros núcleos. Tem comprimento variável, né, de 1 milímetro a 60 centímetros. Nós vamos estudar muito esse músculo lá na frente, nas próximas disciplinas. Então, tá aí uma figura de como se constitui esse músculo, de como se constituem as fibras. Vocês podem perceber que as fibras, elas seguem sempre uma mesma linha, uma mesma direção, né, uma mesma linha de direção. Então, vamos falar um pouco da musculatura lisa e visceral, que está presente em diversos órgãos internos, como o tubo digestivo, a bexiga, o útero e etc. E também nas paredes dos vasos sanguíneos. As células musculares lisas são uninucleadas e os filamentos de actina e miosina, eles se dispõem em hélice dentro das células, né, lá no seu interior, sem formar padrão estriado. Então, elas são completamente lisas. A contração dos músculos lisos é geralmente involuntária, sem que a gente mande, né? Ao contrário da contração dos músculos esqueléticos, que a gente precisa mandar. Então, vou mostrar aqui para vocês também. Está aí o músculo liso, né? O músculo liso, ele, como eu já disse, ele é involuntário, ele tá aí, a foto, a figura no intestino, não precisa a gente mandar que o intestino realize seus movimentos, ele vai realizar por si só. Vamos falar um pouco agora na musculatura estriada cardíaca. Né? Está presente no coração, como já diz o próprio nome. Ao microscópio apresenta estriação transversal. Suas células são uninucleadas e tem contração involuntária, assim como o músculo liso, né? Também é involuntário. A gente não precisa mandar o nosso coração se contrair, ele se contrai sozinho. Então, vamos falar um pouquinho da musculatura da face, vamos falar das principais musculaturas, né? A musculatura da face, que é responsável por todas as expressões faciais, como sorrir, chorar, né? Expressão de raiva. E cada uma dessas expressões são conhecidas como mímica facial, né? Então, aqui a gente tem, vocês têm acesso a esse slide, na apostila também tem as figuras. Aqui são alguns dos principais músculos que a gente encontra na face. E aqui um pouco, né, a musculatura dos membros superiores, que a gente tem os principais músculos dos membros superiores, o deltoide, o bíceps e o tríceps. Vocês vão poder analisar cada um bem direitinho na apostila e aqui também no slide. As principais musculaturas do tronco, a gente tem trapézio, o grande dorsal, o peitoral maior e o serrátil. Esses, gente, são os principais, não são todos. São inúmeros os músculos, né? Aqui eu tô citando para vocês os principais e o que a gente mais faz uso na prática. Membros inferiores, a gente tem o glúteo máximo, o quadríceps e o sartório. Tem também o bíceps femoral e o gastroequinêmio. Então, aqui a gente tem a figura, né? Que tem os principais músculos, vocês podem dar uma aproximada de onde vocês estiverem assistindo. E no Atlas de Anatomia vocês também vão ver bem detalhadamente essas estruturas, viu?
Então, até a próxima, fiquem com Deus e eu volto já já com mais um conteúdo para vocês. Beijo!